Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Majestoso Senhor, que és digno de glória e louvor, digno de louvor, ao todo universo, dono do mundo, de todo és Senhor. Ele vive e reina, está adorai ao Senhor, vós povos de todas as nações, desde os céus, louvai nas alturas, todos os exércitos, louve ao Senhor.
dia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós abrimos aqui o nosso programa de hoje, lendo a palavra de Deus no livro de São Mateus, capítulo 28, versículo 19, aonde o Senhor Jesus Cristo nos dá uma ordem. Você que é pregador, você que tem a comissão de batizar as pessoas, você que está com vontade de descer as águas, deve saber, deve compreender que todos quantos aceitarem o Evangelho, aceitar o Senhor Jesus Cristo, o primeiro passo na sua vida é descer as águas e invocar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na compreensão de quase 90% de nossas religiões, entre dogmas e credos, ensinam-se que há 3 pessoas distintas na divindade. Mas há uma outra porcentagem de fé, de crença, que creem na dualidade, nas 2 pessoas. A trindade de pessoas se distingue em Pai, Filho e Espírito Santo. E a dualidade se distingue em 2 pessoas, Pai e Filho. E o Espírito Santo sendo uma força ativa que une os 2. Mas o que é que realmente a palavra de Deus nos diz? São 3 pessoas distintas na divindade, ou são 2 pessoas distintas na divindade, ou é uma pessoa distinta na divindade operando em 3 manifestações, atuando em 3 dimensões? Qual é a verdade? O Senhor Jesus Cristo, após a sua morte e ressurreição, aparece para os seus discípulos e dá a eles esta ordem: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome. Eu quero chamar a sua atenção para estas escrituras. O Senhor Jesus Cristo não pede aqui mais do que um nome. Ele pede no singular, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo, em todas as suas pregações, sempre mencionou Deus no singular. O apóstolo São Pedro sempre mencionou Deus no singular. E o Senhor Jesus Cristo, nas suas pregações, nunca mostrou Deus fora da sua pessoa. Ele chama as pessoas para vir ao Pai através dele, ouvir o Pai nele, ver o Pai nele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que mais implicava os fariseus, os escribas, os religiosos do seu dia, foi que Jesus glorificava o Pai na sua pessoa. Ele nunca apontou Deus fora da sua pessoa. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 1, chamou Jesus de a expressão exata da pessoa do Pai. Ele disse, da pessoa de Deus, o apóstolo São Paulo diz: havendo Deus antigamente falado aos pais de diversas maneiras pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, o qual é a expressão exata de sua pessoa. Jesus é a pessoa do Pai. Jesus revelou o Pai para as pessoas. E como ele falava em enigma, como ele falava por parábola, ele
falou aos seus discípulos depois de sua morte e ressurreição, dizendo a eles que eles deveriam ir a todas as gentes e batizassem as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus não pediu para que nós fôssemos batizados nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo não nos pediu para batizar as pessoas nestas palavras, invocar estas palavras no ato batismal, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo não pediu que nós usássemos estas palavras, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo pediu aos seus discípulos para ir a todas as gentes e batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nestas alturas, você e eu e todos nós que somos ouvintes da palavra de Deus, que somos praticantes da palavra de Deus, que cremos na palavra de Deus, precisamos de conhecer o nome do Pai, precisamos de saber qual é o nome do Filho, precisamos de saber qual é o nome do Espírito Santo, para então recebermos o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para nós podermos batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, no seu Evangelho, capítulo 24, versículo 47, diz que Jesus pediu que nós pregássemos o arrependimento e a remissão dos pecados através do seu nome. Jesus pediu aos discípulos que fossem e pregassem o arrependimento e a remissão dos pecados através do seu nome. Versículo 47 de Lucas 24. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em Atos capítulo 1, nós vamos encontrar Jesus aparecendo para os seus discípulos e pedindo eles que eles fossem para Jerusalém e ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder para serem testemunhas dele, tanto em Jerusalém como em Samaria e em todas as terras, e em todos os lugares. E eles obedeceram esse pedido de Jesus e foram para Jerusalém e ficaram ali até que do alto eles foram revestidos deste poder. Você pode abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2, você vai ver escrito que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um vento veemente e tempestuoso que encheu toda a casa, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, que veio sobre cada um deles. E Pedro, pondo-se de pé, começou a pregar o Evangelho, cheio do Espírito Santo, cheio daquele Espírito Santo que Jesus tinha dito que viria e lhes guiaria em toda a verdade e faria-os lembrar de tudo aquilo que Jesus havia lhes ensinado. E esse Espírito Santo, o Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não recebe, e em verdade não pode receber, mas Jesus disse: mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e ele estará em vós. E então, naquele dia, que cumpriu o dia de Pentecoste,
cumpriu-se então a profecia do profeta Joel, que nos últimos dias Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E naquele dia, o Espírito do Senhor, aquele mesmo Espírito que esteve em Jesus Cristo, agora estava sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre os apóstolos. E então, o apóstolo São Pedro, movido pelo Espírito Santo, se pôs de pé, em Atos capítulo 2, e pregou um sermão por quase 15 minutos, talvez um pouquinho mais, e foi suficiente para ele mostrar que aquele Jesus que eles haviam crucificado, Deus o havia sido feito Senhor e Cristo. Deus o havia sido feito Senhor e Cristo. E eu vou mostrar para os irmãos, eu quero dizer para você que está me ouvindo, que o Espírito não tem carne, não tem ossos, o Espírito é Deus, Deus é Espírito, São João 4:24, um Espírito não pode morrer, mas o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, e ela achou-se grávida do Espírito Santo, de forma tal de quem engravida a mulher, então é o pai da criança. Maria se engravidou do Espírito Santo, o pai de Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo falava através daquele templo, daquele corpo, daquele Jesus. Então, o Espírito Santo, o Senhor, fez Jesus ser Senhor e Cristo, com muita propriedade. Em Atos capítulo 2, versículo 36, o apóstolo São Pedro gritou, cheio do Espírito Santo, para toda aquela casa de Israel. Ele disse: saiba com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, que vós o crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E o versículo 37, as pessoas se compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que com ele estavam, dizendo: que faremos, varões e irmãos? E Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu dizendo: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele continuou dizendo: porque esta promessa diz respeito a vós, os judeus, aos vossos filhos, os filhos dos judeus, os que estão longe, os gentios, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E eu creio com o meu coração que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus da glória, Ele continua chamando. Ele quer que você e eu, todos, invoquemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no batismo. Ele não quer que nós invoquemos ou usemos as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, mas Ele quer que nós usemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se na divindade houvesse 3 pessoas distintas, é claro que nós teríamos que usar o nome de cada um deles. Nós teríamos que conhecer o nome de cada um deles. Mas como na divindade há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos como Pai e em todos como Filho, advogado, aquele que intercede por nós, e como Espírito Santo em nós, ele tem um nome, e o seu nome foi manifestado no Filho. Com muita propriedade, Jesus orando com aquela oração sacerdotal, em São João capítulo 17, ele diz: Pai, eu manifestei o teu nome aos homens. Qual foi o nome que o Filho manifestou para nós? Qual foi o nome? Pois o nome do Filho é o nome do Pai. O nome do Filho foi colocado através de um anjo. O anjo apareceu para Maria e disse: o seu nome será Jesus,
Põe o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o nome do Filho, o nome do Pai, o nome do Espírito Santo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro estava obedecendo o pedido de Jesus em São Mateus 28, versículo 19. Ele deu a receita, ele revelou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo. Este é o nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo, você vai encontrar aqui o apóstolo São Pedro fazendo-nos afirmação no versículo 12. O apóstolo São Pedro disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente neste nome. Este nome tem poder. Este é o nome do Pai. Este é o nome do Filho. Este é o nome do Espírito Santo. E é neste nome que você deve ser batizado. É este nome que você deve crer. É neste nome que você deve descer as águas e alcançar o perdão dos seus pecados. Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo 16. O evangelho que estava sendo pregado em Samaria por Filipe, quando o Espírito Santo caiu sobre aquela gente que eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 19, nós vamos encontrar alguns discípulos que tinham sido batizados no batismo de João. João, na hora de batizar as pessoas, não usava nome algum, mas ensinava as pessoas a crer que após ele havia de vir um outro, que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo, o qual tinha pá na mão e que podia fazer separação entre a semente e a palha. Muito bem. E agora estava o apóstolo São Paulo na região de Éfeso e encontrou ali alguns discípulos que tinham sido batizados por João, o batismo de arrependimento. João não tinha o batismo de perdão, ele só tinha o batismo de arrependimento. Mas João ensinava que estava vindo um aí, que vos perdoaria dos seus pecados, que os batizaria com o Espírito Santo, que daria a eles o perdão dos pecados por eles terem arrependidos. Então os discípulos eram apenas batizados para arrependimento. João só tinha o batismo de arrependimento. João não tinha o batismo para perdão, porque ele não tinha o nome do Senhor Jesus Cristo associado no ato batismal. O batismo de João serviu, mas até que chegasse o batismo que foi usado o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o apóstolo São Paulo, tendo a revelação do nome, a revelação deste nome, a revelação do batismo de arrependimento e perdão de pecados, remissão de pecados, ele chegou nesta região de Atos capítulo 16, aliás, capítulo 19, eu vou ler aqui com os irmãos, com vocês, e vocês vão notar comigo. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles eram crentes, eles já criam. E eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo.
Eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Você vai notar comigo que para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa ser batizado primeiramente no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 8, eles eram já batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, mas não tinha ainda descido sobre eles o Espírito Santo. Mas em Atos capítulo 19, eles nem sabiam que existia Espírito Santo. E Paulo então perguntou: em que batismo vós sois batizados? E eles responderam: nós somos batizados no batismo de João. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram essa mensagem de Paulo foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles então falaram em línguas estranhas. Muito bem, querido irmão, amigo, você que parou para nos ouvir, chegamos ao final desta programação, convidando você para receber o Senhor Jesus Cristo e ser batizado em seu nome, sabendo que Ele é sobre nós e por nós e em nós. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não nos deixou órfão, Ele veio e voltou para nós. Deus te abençoe, Deus continua te abrindo o entendimento para compreender as Escrituras Sagradas. Amém.